Minha diretoria, o Tricolor teve grande chance de virar líder do campeonato no Morumbi contra o Ceará, mas foi difícil hoje, hein? Que joguinho mais ou menos. São Paulo teve 2 vezes na frente do placar, teve polêmica de arbitragem, que eu vou entrar rapidamente para dizer que acho que o árbitro não cometeu nenhum grande erro, acho que os lances que ele deu a favor e contra eram isso mesmo e não tem muito choro. Na hora do gol do Ceará, que foi validado, que muitos São Paulinos falaram, não estava impedido. Na hora eu reparei e falei, cara, a gente não tá vendo o corpo do jogador de São Paulo atrás. A câmera tá aqui, a gente só tá vendo o jogador do Fortaleza, do Ceará. E quando ele foi ver do outro lado, realmente uma perna que acabava validando o gol. É um resultado... Obviamente o São Paulo tá bem no campeonato, mas o resultado é ruim, porque o São Paulo, né, na conta de qualquer time grande, você tem que ganhar do Ceará dentro de casa, e era isso que o São Paulo deveria ter feito. Embora o São Paulo tenha tido maior posse de bola, por 1%, foi 51 a 49, ou seja, mínima. O São Paulo tenha concluído a gol muito mais. O Ceará foi muito mais efetivo do que o São Paulo. O São Paulo, por exemplo, chutou 15 bolas no gol do Ceará, o Ceará só chutou 7. Mas no gol, o São Paulo chutou 5, eles chutaram 4. Ou seja, chances de gol, oportunidades registradas estatisticamente, grandes chances de gol. O Ceará teve 3, o São Paulo teve 1. Ou seja, aquela bola, né, que é muito clara a chance de gol. E aí você vai para as questões da intensidade, da formação do time e tal. E eu sigo com razoável dificuldade assim, de compreender algumas escolhas. Eu entendo que o Rogério Ceni esteja fazendo um rodízio, é um rodízio bem estranho muitas vezes, porque você não sabe muito bem que horas que vai... por que o jogador é poupado ou não. Tem alguns jogadores que são jovens, você não entende muito bem. Mas eu não gosto da formação do São Paulo. Eu gosto do 3-5-2, né? Eu gosto, embora o São Paulo esteja jogando no 3-4-3, mas eu gosto dos 3 zagueiros. Eu gosto que nesses 3 zagueiros o Reinaldo jogue na esquerda, porque ofensivamente ele é bom, o Rafinha na direita. Eu acho que isso funciona. Agora, aquele volante, né, os 2 jogadores de meio, por exemplo, hoje jogou o Igor Gomes e o Rodrigo Nestor. Tá faltando um Luan ali, entendeu? Exatamente para blindar o São Paulo desse tipo de contra-ataque que o São Paulo sofre. Porque o São Paulo tem a bola, tem o domínio do jogo e tem a bola calmamente para construir o ataque, mas quando tem a retomada, no setor de meio de campo, o adversário consegue passar com alguma facilidade. Foi comum o São Paulo fazer falta hoje correndo atrás do jogador do Fortaleza na retomada de bola. Por quê? Porque os 2 meias do São Paulo vão para fazer o apoio e aí ficam os 3 zagueiros, só que os 3 quase que numa linha, né? Mais ou menos numa linha defensiva e não com o jogador à frente. O Caleri continua sendo um centroavante excepcional, a bola vai nele, ele tá resolvendo pra caralho. Luciano mais à direita e o André Anderson à esquerda. O André Anderson não fez um bom jogo, passou longe de ser um jogador notado, inclusive para mim foi o pior jogador de São Paulo na partida. E não teve grande destaque. O Luciano também não fez um bom jogo, o Igor Gomes já não fazia um grande jogo e foi expulso no final, né, onde o São Paulo podia tentar um abafa e tal. E aí ficou complicado. A entrada do Igor Vinícius no Rafinha, acho que é questão física, o Rafinha parece que não está, né, no ritmo de aguentar o tempo inteiro. O Wellington na substituição com o Reinaldo é uma substituição padrão do Rogério Ceni, tem acontecido todos os jogos. O Patrick saiu do time, o Luan não está no time. É muito difícil saber se o São Paulo fosse jogar a final do Mundial hoje, jogaria o Rafinha ou o Igor, eu não sei. Jogaria o Wellington ou o Reinaldo, eu não sei. Então, esses não são, por exemplo, o Rodrigo Nestor saiu para entrar o Pablo Maia. Até outro dia o Pablo Maia era titular, então hoje ele optou por jogar com mais um jogador à frente, que foi o André Anderson, e colocar o Igor Gomes um pouco mais recuado na construção. Talvez o Igor Gomes até se adapte nessa função. O problema é que, repito, atrás deles não tinha ninguém. Quando os 2 iam com esse ímpeto, né? E o Igor Gomes não é um jogador intenso ao ponto de você ficar imaginando que ele vai ser... Eu não apostaria muito nisso, embora a saída de bola dele seja excelente. De novo, o Rigoni entrando já com a luz apagando, ou seja, o Rigoni não tem oportunidade. A insistência no Éder também é uma coisa que eu custo a entender. O Éder parece que é um jogador de confiança do Rogério, o problema é que não tem absolutamente nada que faça a gente entender por que o Éder é um jogador de tanta confiança do Rogério Ceni. Então, não é uma tragédia, o São Paulo não jogou um jogo horroroso, o São Paulo segue bem no campeonato, mas é mais um jogo do São Paulo que é confuso. Não há uma sequência que você consiga dizer, ó, esse jogo aqui o São Paulo jogou dessa maneira, esse jogo aqui o São Paulo jogou quase da mesma maneira, esse aqui com quase o mesmo time, uma alteração. Não, muda muito o jeito que o São Paulo se comporta. Muda muito de um jogo para o outro. E muda muito do primeiro para o segundo tempo. Eu não sei te responder se fisicamente ou se as mudanças do Rogério Ceni. Realmente não sei. Contra o Corinthians nós botamos, a maior parte de nós botou a culpa toda no Rogério Ceni, né, de falar, porra, mexeu no time no intervalo, o time voltou no segundo tempo e foi engolido pelo Corinthians. Ok, também foi um desses que acho isso. Mas tem momentos em que parece ser físico.
E nessas horas a gente não tem como avaliar de fora, né? Se é físico, se é o que é que está acontecendo. Mas o São Paulo não é o mesmo time. O São Paulo, acho que em momento algum do ano, conseguiu manter uma regularidade de fazer uma boa partida quase que o tempo todo. O São Paulo tem um momento no jogo, de repente o São Paulo desaparece do jogo. E às vezes ele volta, mas ele tem apagões gigantescos durante os jogos, que eu não sei se são mexidas táticas ou se é uma questão física. Acredito, por toda a estrutura, por tudo que o São Paulo sempre zelou, que não seja falta de condicionamento físico. Então talvez o time de São Paulo mude demais, o Rogério mude demais, talvez numa expectativa com uma mentalidade mais europeia, alguma coisa assim, e que os jogadores talvez não entendam essas mudanças no campo tão rapidamente. Mas o que segue de lição, não desse jogo, mas dos últimos jogos do São Paulo? Não dá para puxar contra-ataque com o Éder. Tá? Éder e Caleri, os dois jogadores jogam muito perto um do outro. E nesse momento o Rafinha e o Reinaldo são altamente importantes, porque eles entram com qualidade nas laterais. E ele sacou esses dois jogadores na hora que o Éder estava do lado do Caleri. Ou seja, na hora que a gente ia ter dois jogadores mais próximos, mais perto do gol, era importante ter os laterais com qualidade chegando, e ele trocou por laterais piores tecnicamente. Mais jovens e tal, mas tecnicamente piores. É melhor você receber um cruzamento do Reinaldo e do Rafinha do que você receber do Igor e do Wellington. Então esse tipo de troca do Rogério eu acho às vezes incoerente. Contra o Corinthians, por exemplo, ele botou o Éder para jogar no contra-ataque. Pô, você vai jogar no contra-ataque, não é o Éder, é o Rigoni, irmão. Né? Que é um jogador rápido, um jogador leve e tal. Então esses momentos assim, eu tenho muita dúvida sobre o que exatamente o Rogério Ceni está tentando fazer. Se ele está poupando o elenco dele para jogar a temporada, é uma possibilidade, embora eu já não concorde tanto nessa altura do campeonato. Se o Rogério, ele mesmo tem dúvidas sobre qual é o time titular, ele testa até achar o time, ou se o Rogério Ceni acha que ele vai mexer no time conforme o adversário o tempo inteiro e que o São Paulo vai ser um dos primeiros, se não for o primeiro time brasileiro a se adaptar a isso. Não gosto, não acredito, por quê? Porque todo time campeão que eu vi na minha vida tinha 11 no pôster com no máximo um reserva que entrava sempre. Nunca vi time campeão com 16 titulares. Todo time, pode pegar o pôster que você quiser, irmão. Tu sabe escalar. Você escala o Flamengo 19, você escala o Grêmio 17, você escala o São Paulo 2005, você escala o São Paulo 2006, escala o São Paulo 2007, 2008, 92, 90. Você sabe quem são os 11. Tem uma mudancinha aqui, o Macedo é fundamental entrando e tal, mas os 11 principais você sabe. Esse time do São Paulo tem 15. Eu nunca vi 15 virar pôster. Eu espero estar enganado, mas eu gostaria de ver um time do São Paulo com mais definição de quem são os 11 titulares e que jogassem junto mais regularmente para a gente entender qual é a proposta, porque ela muda muito.